Boa noite a todos. É um prazer retornar a essa casa, São José do Rio Preto. E a minha gratidão à direção desta instituição de amor e de luz, que, ora, nos dá a oportunidade de ocupar a tribuna para dividir um pouco das nossas experiências, principalmente, e um pouco da parcela que já compreendemos por meio da doutrina espírita. Hoje nós vamos tratar um tema muito interessante, que diz respeito a todos nós, de uma forma bem prática, de uma forma bem dia a dia, e que a maioria de nós acha que não tem nada a ver. Eu tenho pensado muito em como nós somos espíritas na casa espírita. Isso soa até como um puritanismo. Isso deveria nos preocupar. Mas é bem verdade que não preocupa. Nós gostamos mesmo de nos convencer e tentar convencer a nossa consciência com justificativas de que somos bons espíritas. Veja por quê, nós vamos traçar aqui uma análise rápida, prática e eficaz, como propõe Kardec, para ver se o nosso bom senso colabora e não permita que, pelo menos nesse momento, nós sejamos sabotados por nossas emoções. Porque acreditem, todos nós, sem exceção, vamos ter uma justificativa para agir como agimos. Já paramos para pensar como que os outros erram? Nossa, os outros erram tanto. E nós? Temos uma justificativa. Eu errei com você, também pudera, né? É engraçado isso. Eu vejo defeitos no outro. Olha que interessante. Quando a proposta mesmo desta abertura de consciência, deste salto para o interior, para ir de encontro ao interior, conforme propõe a questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o método prático, qual o meio prático e eficaz? Olha, duas reflexões em uma pergunta. Kardec. Para vencer os arrastamentos do mal, temperamento, personalidade, está trabalhando tudo isso, essa questão. A menos que eu desejar travar este diálogo rumo ao interior, conforme nos propõe o Cristo nas lições do Evangelho e suas parábolas, a menos que eu pense assim, eu vou ser uma ótima pessoa para dar lições de morais. Vou ser ótimo. Eu vou ter o Evangelho na ponta da língua. Eu vou admirar a máxima do Cristo. Eu vou até conhecer suas passagens e a sua vida. Eu vou contar quantos suspiros Jesus deu. Mas Ele não vai me tocar. Porque eu não quero que Ele abra meus olhos. Porque se Ele abrir, se Jesus fizer isso comigo, eu vou ter que me encarar face a face. E eu não vou gostar. E quanto mais nós adiamos isso, mais eu estou perto de cair na minha crise existencial. E ela virá. Mais cedo ou mais tarde vai ter um momento que eu vou perguntar quem sou, por que eu estou aqui e qual o meu propósito para com a raça humana. Os meus irmãos que eu aponto defeitos, mas que em verdade somos apenas diferentes. Porque cada um compreende
vê e interage com o outro de acordo com o seu nível de consciência, de acordo com o seu nível de evolução e conquista moral. Isso significa que existe sim categorias diferentes de espíritos. Livro dos Espíritos. Então, para alguns, praticar um ato mau não significa nada. Para outros, na categoria dos benevolentes, que eu quero crer que todos aqui somos, quando praticamos um ato mau, quando apontamos o cisco de alguém, nós vamos nos questionar, mas e em mim? Eu só não estou fazendo isso que o outro está fazendo porque eu não tenho oportunidade de fazer. Porque a hora que os holofotes do julgamento da massa não estiver olhando para mim e a tentação testar os meus calcanhares, como eu não promovi o autoconhecimento, eu não sei quem sou, eu não me importo com o que vocês pensam. O que importa é que eu não leve desaforo para casa, porque afinal eu sou assim mesmo. Os incomodados que se mudem. Para quem pensa assim, é muito triste, porque nós vamos descobrir que no final da existência física, os incomodados se mudaram. E nós teremos de enfrentar o terrível sentimento da solidão. Muitos não suportam passar esse deserto. Tamanha crise. Por que nós estamos falando tudo isso, dessa ciência moral, já que a nossa proposta hoje é falar da qualidade do ambiente espiritual do lar? Lar é diferente de casa. Casa é fácil, qualquer um de nós ter. É fácil. Podemos alugar ou comprar. Mas quem diz que eu vou estar feliz nela? É fácil ter uma casa. O grande desafio é ter um lar. Quando a mídia e quando as pessoas que talvez não souberam aproveitar essa oportunidade, aconselha a não promover e construir um lar. E aí? Sendo que a oficina sagrada e o único meio pelo qual espíritos têm de entrar na matéria e ter uma educação digna, com qualidade, dentro da ciência moral. Eu não estou falando aqui da reprodução biológica como conhecemos academicamente. Isto é outro método fácil, simples e ainda ignorado. Eu estou falando da construção de almas, aquela que forma um bom cidadão. E a menos que eu educar a criatura desde a mais tenra idade, mas antes de educar a criatura, eu preciso educar o casal. Antes de educar o casal, já em matrimônio, eu tenho que educar os namorados, que estagiam almejam um dia formar um lar. Só que como que eu vou fazer isso se o ter me sabotou? A lição do ter vem em primeiro plano. Eu só vou pensar no ser, eu só vou buscar o reino de Deus quando eu entrar em conflito com o ter. Quando eu entender que o ter não é nada. E que eu estou nas garras de uma depressão, de uma síndrome de pânico, de um estresse, ou ansioso, vivendo de futuro, do meu logo ali. Minha felicidade está logo ali. Quando eu me formar, quando eu comprar o meu carro, para começar, eu não sei nem qual carro eu quero. Não basta um carro, eu quero o carro. Eu não vou ser feliz, porque eu não vou ter. Engraçado isso. Aí eu conquisto, eu não sou feliz. Aí eu me formo, eu não sou feliz. Eu não sou realizado. Aí eu me caso, mas parece que eu não sou feliz. Eu não consigo construir o lar. Eu não entendo qual é essa dinâmica. Eu não entendo como funciona isso, porque eu não fui educado na ciência do ser. Quem é educado na ciência do ser, sabe ter, sem que o ter lhe escravize. Porque ele não se sente culpado. Ele é responsável. Há uma grande diferença entre o culpado e o responsável. O responsável, ele sabe que tudo
aquilo que ele fizer para o seu próximo, está fazendo para ele mesmo. Mesmo que tente se justificar. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. A lei divina está gravada em potência na consciência. Por isso que nesse terreno da consciência, por mais que eu queira, eu não consigo me iludir. A máscara não serve, já perceberam? Ela cai. Porque no fundo, naquele momento de reflexão, conforme propõe Santo Agostinho na questão 919, dando a explicação para Kardec, porque Kardec dá a réplica. Os espíritos vão responder para ele: Senhor Kardec, o único caminho prático e eficaz para nesta vida ter equilíbrio e gerar amor é conhecendo a si mesmo. Ele fala: desta máxima a humanidade já sabe. Quais são seus efeitos? Homem de ciência, de bom senso, do qual na obra tratou os espíritos simplesmente como um meio de conhecimento. Isso é responsabilidade. Os benfeitores queriam isso. Um homem que não via fantasia e que não vislumbrava com fenômenos naturais. Até hoje, se nós vermos alguém com alguns fenômenos paranormais, extrasensoriais, que escapam à normalidade daquilo que nós consideramos normalidade, nós achamos um milagre. Kardec não via milagre nisso. Ele via um efeito, e atrás desse efeito deve haver uma causa inteligente. Se há uma causa inteligente, há mentes pensando, nós, sem um corpo físico. Apenas isso. E se propôs a estudar. Basta ler a obra O que é o Espiritismo. E aí Santo Agostinho, nessa questão 919, arremata: fazei como eu, quando estava entre vós. Se no final do meu dia, no meu descanso, naquele momento de repouso, eu fosse colocar minha cabeça no travesseiro, e ao avaliar, eu enxergasse a oportunidade que eu tive de fazer o bem, mas não fiz, significa que, na próxima oportunidade, e o mais depressa possível, eu já estou treinado para fazer o bem. Eu posso. E se eu não fizer, eu sou mais cobrado. Pela minha consciência. Questão 621. Mecanismo perfeito de cura que nós carregamos. Estamos chegando no ambiente espiritual do lar. Calma lá. É preciso entender. É preciso entender como nós, espíritos potência, se suicidamos com um mau pensamento, por exemplo. Uma descarga energética de uma palavra impensada para algum de vocês, que talvez não esteja preparado para receber. Qual é o chakra que é atingido? O gástrico, rapidamente, né? Quando a gente recebe uma negativa, um desprezo, ataca. O que será que tem? O que será que tem por trás disso? E nós ainda continuamos achando que tudo isso é um acaso, e quem está aqui falando é um aglomerado e um amontoado de células em estruturas atômicas e subatômicas, e que uma hora vai fazer isso aqui e puf. Muitos de nós ainda pensam assim. Século 21, a era do Espírito, e nós estamos morrendo por falta de amor. Estamos necessitando amar, mais do que nunca. Nós nos alimentamos uns dos outros, vai dizer nossa Laura no livro Nosso Lar, no capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. André, o que tu achou que Cristo disse quando pronunciou a afirmativa, amai-vos uns aos outros? Que era puramente para fazer caridade? Isso que todo mundo faz e que é um dever? Não, meu amigo, ele estava falando de nos alimentarmos uns dos outros. Como que eu me alimento de vocês? Como vocês podem se alimentar da pessoa que está ao lado? A menos que tenham amor para dar. Saber ouvir, saber ser útil. Quando nós somos útil para alguém, nós geramos no outro a energia da retribuição. Essa energia é sincronizada automaticamente com as leis da nossa consciência, que captam a informação,
E na medida que eu vou trabalhando para isso, o amor vai cobrindo a multidão dos pecados e eu vou gerando equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio para os meus corpos sutis, que vão refletir no físico. E talvez uma programação de uma doença que deveria despertar aos 30 anos de idade não desperta. Porque o amor cobriu a multidão dos pecados. A alma está educada. Ela não vai cometer a falha novamente. Mesmo que a doença não se manifestar, ela não vai. Não precisa segurar mais o espírito através do corpo físico limitado, porque ele está educado dentro dos ensinamentos morais de Jesus. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 150 anos, em 2014, agora, nos informa, logo quando abrimos a página, né? Introdução. O objetivo desta obra é falar sobre os ensinamentos morais de Jesus. Porque é o campo que vai lhe colocar face a face com você mesmo. Não tem fuga, não tem preconceito, não tem disputa, não tem melhor e não tem pior. Todas as bandeiras se rendem a este culto, o ensinamento moral de Jesus. Se todos os outros pontos, vai nos afirmar a introdução, foi motivo de controvérsia, aqui não há. Porque nós estamos falando da moral de um Cristo. E a menos que eu compreenda um Cristo, o que é esta estrela de primeira grandeza que João, em seu primeiro capítulo, na introdução, descreve como luz que veio às trevas. Mas as trevas não a compreendeu. Nós o julgamos, o condenamos e o crucificamos. E fazemos isso até hoje por menos de 30 moedas de prata. Porque já temos contato há mais de 2000 anos com o Evangelho. Eu sei o que eu não quero, mas eu faço ao outro. Agora sim, vamos chegar no lar. O ambiente espiritual do lar. Tudo isso foi um preâmbulo para que nós conseguíssemos entender onde nós estamos posicionados dentro da linha do Evangelho. Se eu sei, se eu já vejo um Cristo, não como um Cristo homem, mas um Cristo que possuía um espírito de proporções galácticas, da qual todos nós aqui ainda estamos caminhando na nossa jornada milenar, para pensar como Ele, e então entender que Ele e o Pai em sincronismo é um. A harmonia com todas as coisas, essa teia cósmica chamada vida, onde se eu empurrar alguém, o efeito dominó é causado em todos. Aquele que amar a mais pequena das criaturas, estará fazendo isso a mim. E eu acho que é uma criança. Eu comparo o ensinamento de um Cristo a um professor renomado de universidade. Nós ainda fazemos isso. Aliás, oxalá o professor, o doutor que usar o Cristo, os ensinamentos, em seus contextos práticos de educação, que é a psicologia do amor. Nós não fazemos isso. Isso é anti-acadêmico. Então nós sofremos. Aliás, eu penso que não há vantagem nenhuma despertar. Se nós despertarmos, nós vamos entender que não precisamos de tudo o que fala que precisamos. As nossas necessidades serão outras. Basta ler lá a questão 926 do Livro dos Espíritos. É mais rico aquele que tem menos necessidade. O que é uma necessidade? Qual é a minha necessidade? Porque às vezes a minha necessidade é te tirar do caminho, não importa o que eu tenho que fazer por isso. Ou a minha necessidade é te odiar. Te odiar até o final da vida, porque em 1900 e arco-íris preto e branco, você me fez isso. E eu lhe carrego até hoje nas costas. E eu tenho a audácia de pronunciar a oração do Pai Nosso e pular a parte que fala: eu lhe perdoo de acordo com que vós perdoai os que vos têm ofendido. Não serve para nós. Agora nós vamos entender de vibração. Como que é o ambiente espiritual do meu lar? Porque nós somos espíritas. Ou simpatizantes espíritas.
Nós até vamos à casa espírita. Nós gostamos da palestra. Ela até faz algum sentido para o meu vizinho, para minha esposa, para o meu esposo, para o meu namorado, para a minha namorada, para aquele cara que eu queria que viesse hoje, porque essa palestra é para ele. O Espiritismo, ele faz algum sentido. Eu até tomo água fluidificada. Eu até tomo passe. Mas é só. Dificilmente nós vamos usar uma água fluidificada em casa. Porque nós achamos que é preciso trazer a garrafa para a casa espírita para isso acontecer. Nós não entendemos que é na mente que isso provoca a ação. Mas quando eu entender que eu sou esse ato, potência, que pode gerar energia e prejudicar completamente o caminho do outro que estiver da minha sintonia vibratória, então eu vou ter mais cuidado, porque o que vai voltar. A flecha disparada só pode ser parada pelo arqueiro que a disparou. A menos que eu tomar conhecimento disso, ela vai acertar o alvo, caso o alvo esteja em ressonância com aquela vibração. E o nosso lar nos dá lição de formas, assim, surpreendentes sobre isso. Vamos falar mais um capítulo. Capítulo 19. A jovem desencarnada, Heloísa, neta de Dona Laura. André Luiz está surpreso nesse capítulo, porque a neta não vai vir à refeição na mesa. Espera lá, no plano espiritual tem refeição? Nós não pensamos como espíritos. Nós pensamos como homens do mundo. Nós não entendemos que esse mecanismo de obediência, esse sincronismo mental para ocasionar esse movimento, reflexo, do ato, do pensamento, ocorre em frações de segundo, porque um ser pensante está aqui nesse momento, ocupando esse corpo físico, nesse espaço e tempo e falando. Este ser sou eu, que nesta oportunidade reencarnatória recebeu o nome de José Antônio, que pouco ou nada se lembra do seu passado espiritual, mas que sabe que tem que falar porque lá atrás prejudicou alguém. Então eu peço para os amigos espirituais me permitirem ter voz. Mas o dia que faltar a voz eu vou aprender Libras. E talvez o dia que eu perder as minhas mãos eu vou falar com a alma e com os olhos. Mas para nós entendermos isso, nós vamos ter que pensar como espírito. Porque os irmãos nos orientam a isso. Tu, sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito. Mas o que é a ciência do infinito para nós? Se a minha vida começa no berço, ela está relativa ligada ao tanto que eu tenho no caixa, e também ao quanto tempo de vida eu vou ter aqui, e o quanto eu vou poder desfrutar materialmente. E aí eu saio daqui sem grandes propósitos existenciais, e sem experimentar uma das mais belas sensações e sentimentos da criação divina. O amor. Simplesmente porque eu fui magoado, desprezado, por uma consciência que ainda não compreende o amor, e eu não entendo que eu fui o único responsável porque eu lhe obrigo a me fazer feliz. E se você não fizer, você será condenado por mim. E tudo que passamos de bons juntos será apagado. Porque quando nós colocamos o amor na mão de outra pessoa, para nos fazer feliz, ela não pode ter falhas. Por isso nós não perdoamos. Por isso talvez o filho, quando chega em casa, ambiente espiritual do lar, querendo falar para os pais, que por curiosidade experimentou um tipo de droga pela primeira vez, ele não encontra sintonia, porque o lar não foi preparado para isso. Ele foi alicerçado dentro das égides da autoridade e da brutalidade, onde eu mando e você obedece. Mas, ocultamente também me odeiam. Mas eu sou assim mesmo, e debaixo do meu teto vagabundo não mora. O filho sai,
e o traficante o espera de braços abertos. E nós perdemos a oportunidade da educação daquela alma que está sobre nossa responsabilidade reencarnatória. Olha quanta coisa nós temos que refletir para entender de qualidade espiritual do lar e para poder começar a ousar pensar como espíritos. Então nós não entendemos por que ficamos doentes. Porque surgem em primeiro plano as doenças psicossomáticas. Porque não é vantagem nenhuma estimular o ser humano a cultivar o mundo interior. Porque se nós matarmos essa charada, nós vamos nos curar. E não é bem isso que muitos dos sistemas querem. Nós precisamos estar doentes para alguém lucrar. E parece até que eu gosto disso. É bom passar a mão na minha cabeça. É melhor eu ter essa migalha do que não ter nada. Isso é preocupante. É aquele ditado, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Gente, século 21, e nós ainda pensamos assim. É melhor ter um pássaro na mão do que dois voando. Esquecemos que nós provocamos amor. Nós podemos provocar felicidade, mas nós temos medo da felicidade. Essa é a grande verdade. Porque felicidade é muito bom. E quando eu a provoco, eu vicio e eu não quero perdê-la. Ela é um vício, ela é um vício. Ela me fissura, eu preciso de felicidade. E eu não sei como provocá-la a todo instante, porque eu não fui treinado para ser. Eu fui treinado para ter. Então, quando eu perco o meu contexto de realidade, de rotina é a palavra correta, de rotina, eu sou infeliz. Olha como eu me torno tão pequeno diante das leis da criação. Quando eu deveria entender que todos nós fazemos parte de uma família universal e que sim, nós nos pertencemos. Sim, nós temos condições de um fazer o outro mais feliz, porque nós completamos, ou melhor, a palavra correta não é essa, e sim complementamos. Eu tenho coisas que vocês não têm, e vocês com certeza têm muito, mas muita bagagem que eu não tenho, então a coisa gostosa é essa interação, em primeiro plano. É onde as almas se reconhecem. E nesse momento se estabelece uma fusão de proporções espirituais. Aí eu me alimento do outro ser. Agora vamos pular. Imagina o lar que tem isso. E aí o filho chega em casa. Imagina o acolhimento dos pais com aquela alma milenar que ocupa aquele corpo físico de alguns anos de idade. Milenar. Traz para o Evangelho. Traz para a luz da razão e do bom senso. Porque talvez o organismo tenha tendência. E precisa ser desperto à vontade naquele espírito que tem determinadas tendências. E que aquilo que para mim é muito fácil, para o outro, ele não pode sequer colocar os olhos. Mas a minha arrogância me dá o direito de falar para aquele que cai e falha, fraco. E eu não olho que eu nem saí do vale. Porque aquele que tem luz promove luz. E então Dona Laura, no capítulo 19, fala, André, Heloísa não vai vir à mesa? Aqui nós já estamos pensando como espírito. Por isso nós podemos falar assim. Heloísa não vai vir à mesa porque a coitadinha ainda está muito abatida. Ainda emite pensamentos nocivos que contaminam. A neurastenia, né? Aquele descontrole mental, a tormenta, o desequilíbrio. Emitem fluidos viciantes que interagem com os alimentos, podendo contaminá-los. Olha o cuidado. Nós estamos mais preocupados
com tabelas de calorias, sendo que não entendemos nada sobre isso, do que com o pensamento que eu emano para um alimento quando eu estou comendo. Quando não, eu só me alimento se a TV estiver ligada e passando um bom noticiário que fatia os filezinhos humanos. Essa é a verdade. E aí eu vou falar, isso é realidade. Não o centro que você vai, não a igreja que você vai, não a casa de oração que você vai. Isso é realidade. E eu pergunto, o que é realidade, senão aquilo que interessa o meu interior? Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio, porque assim é o teu reino interior. Jesus, eu vou abrir teus olhos, mas a partir daí, se pecares, te sucederá algo pior. Porque eu sei. E essa dinâmica não ocorre porque tem um ser divino me castigando, não. Porque eu aciono as leis da consciência perante esse código de ética universal e divino que é perfeito, onde nada é injustiça, mas ai da mão que promove. Então, quando eu gero um ato negativo para alguém, uma palavra mal dirigida. Agora nós vamos para o capítulo 4 do livro Nosso Lar. Olha que retalho nós estamos fazendo. O médico espiritual, Henrique de Luna. André, lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O melindre, na hora. Nós somos assim. Chama a nossa atenção para ver. Com quem você está falando desse jeito? Você tem noção? Mas com quem? Com um cisco cósmico perdido em nenhum dos universos? E daí? E nós nos achamos os donos da verdade. Henrique. Está certo. O grande problema é eu compreender isso. André, se o seu temperamento no planeta, dentro das leis da fraternidade mental para com o próximo, tivesse seguido um rumo estabilizado, talvez não desenvolveria esta doença da forma como desenvolveu. Estou falando aqui com as minhas palavras, viu, para que vocês estudem depois. Quem diria que uma palavra ríspida, um comportamento agressivo com o outro, verbalizado ele está falando só, o modo de tratar o outro, desperta no outro energias tão profundas que o outro pensa, eu te odeio. E naquele momento, o dardo é enviado para nós. E não adianta, viu, xingar, dar o tapinha de pelica e correr, Pai nosso que está no céu, sem vergonha, santificado seja o vosso nome. Não vale. Não crie escudo. Porque a partir do momento que eu desferi o golpe, naquele instante eu estou na sintonia. Nesse momento, Henrique vai afirmar, você está em sincronismo com todas as mentes que vibram nessa escala. É igual uma estação de rádio, pluguei. Então, se em minha cadeia hereditária, naquela programação que a consciência espiritual traz, se a lei do amor, do meu temperamento, nós não estamos falando de personalidade. Temperamento, personalidade, para entender como gera lá o caráter. E então no meu temperamento, ali que eu não consigo dominar, né? Melhor colocando, a emoção, a personalidade que eu não consigo dominar, que gera aquelas emoções perturbadoras, combina com o meu temperamento, que é assim mesmo e pronto, então vocês saem de baixo, porque eu sou bonzinho desde que você não pise no meu calo, senão você vai me conhecer. Estranho? Já pensou se nós passarmos uma encarnação inteira falando isso? Eu sou bonzinho, mas não pisa no meu calo não. Mas então quem é você, criatura? Porque é por essa pessoa que está atrás do calo que eu quero me apaixonar. É por ela que depois que eu assinar lá o papel... Isso é sério, viu, para quem vai casar. Pisa no calo logo, hein? Vocês sabem quem é a criatura. Porque o embrulho é bonito, mas o que vem dentro? É um espírito. E então eu vou entender que há mais em mim de desconhecido do que eu imaginava. E que é por isso que o outro também tem dificuldade de passar determinados caminhos da vida. Porque eu também tenho. Se para mim é difícil esse temperamento, eu posso não compreender o outro. De repente eu sou um ser super paciente e o outro não. Mas
Talvez eu tenha dificuldade para lidar com uma área da minha vida. Então se coloque na condição do outro, usando aquele exemplo que é difícil para nós. Aí nós vamos ver o quanto que é difícil para uma outra pessoa atravessar uma fase que nós chamamos ela de fraca. Fraca somos nós, que não estamos experienciando aquela provação reencarnatória. Porque se nós tivéssemos, talvez teríamos dado o fim do nosso corpo físico, através das vias do suicídio. Toda essa dinâmica que estamos fazendo aqui, que parece desabafo, mas não é, está baseado num código de ética universal e que muitos de nós já passamos aqui. Quantos de nós já não usamos aquela expressão para tentar entender que já chegamos na maturidade? Eu dei tanto murro em ponta de faca até que eu aprendi. O que significa isso? Que minha alma conquistou a maturidade. Que a partir de agora eu não vou precisar ficar esperando vários anos para mim sair daquele buraco. Não, eu sei onde eu estou entrando. Porque eu sei que existem categorias diferentes de espíritos. Caso contrário, eu sempre vou pronunciar a frase: por que só comigo? Por que acontece só comigo? Em vez de falar, para que isso está acontecendo comigo? A pergunta para que denota maturidade espiritual. O porquê é lamentação. O para que não. O para que eu quero saber o propósito. Amigos, para que esta provação nesta etapa da vida agora? Para que o meu ente querido voltou? Se eu precisava dele. O que aconteceu? Qual que é a urgência? Esqueçamos que ali, há um espírito com a bagagem milenar e que precisa caminhar. Mas o egoísmo nosso não deixa. Então muitos se suicidam para ir atrás. Séculos e séculos de tormenta sem encontrar o sinal do outro ser. Nós não pensamos como espírito. Como nós vamos entender da qualidade espiritual do lar? Olha que interessante, eu gosto de brincar assim, porque dava a impressão que nós íamos falar sobre evangelho no lar somente, casinha, família feliz, etc. O cara foi na veia. Ele pegou históricos do dia a dia que eu faço, porque eu me vejo nisso. É fácil falar aquilo que eu pratico. Eu não peço a Jesus e aos benfeitores para manifestar na minha vida aquilo que eu mereço. Isso vem automaticamente sem eu pedir. Eu peço para manifestar um pouco da dádiva do amor divino para que eu possa compreender o gigante que é Jesus e esse ser primário, inteligência suprema do universo, que é Deus. Caso contrário, eu fico com Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios. Tudo é vão, se não tiver amor. Minha opinião. E Dona Laura, nossa neta não pode vir para cá, para a mesa. Ainda não, André. Vai aprender a estagiar nos rumos orientadores do amor. Aí sim, vai fazer parte conosco. Ainda bem que no lar de todos nós aqui presentes é aquela harmonia total. Nossa, a hora do almoço é aquela coisa gostosa, né? Aquela música, Bach, Chopin, harmonia. Né? Noticiário ligado nas TVs espíritas. Músicas celestiais, que coisa linda. Nós somos espíritas, né? Entendeu, pessoal? Como nós estamos ainda distante de dar exemplos que apontamos nos outros. Olha a grandeza do mestre, né? Que veio para ser servido e serviu. Olha que interessante. Compreender Jesus nessa escala é falar, esse cara não é desse planeta. Eu posso usar essa expressão. Porque é um espírito que já atingiu perfeições que nós estamos distante e sequer imaginamos. Tamanha a escala da envergadura espiritual do Cristo que esteve aqui. O baluz tão potente em primeira grandeza que divide a história da humanidade em antes e depois. E eu ainda hoje afirmo assim, nem Cristo agradou a todos, por que eu tenho que agradar a você? 2000 anos se passaram. E eu me enfezo quando você grita.
Olha que interessante. Eu não entendo que nessa encarnação você tem um temperamento que se eu posicionar o gatilho só um pouco, se eu pisar naquele calinho ali, eu vou disparar você. Se eu já sei mais, por que eu não colaboro com aquela personalidade que tem um temperamento agressivo? E que convive comigo? E que talvez estagia comigo nesta reencarnação, nesta oportunidade encarnatória? Como o esposo, ou como a esposa, ou como os filhos, querido? Por que eu não penso como espírito? Porque comigo, Senhor. Por que não? Eu sou o único espírito na galáxia toda que não merecia sofrer? Olha que interessante. Mas quando eu passo a pensar como espírito, o sofrimento, ele se torna libertação. Porque um caminho é certo. Ou eu sofro bem ou eu sofro mal. Para que eu possa produzir qualidade espiritual adequada no lar, e esta energia gere a qualidade de retribuição necessária pelos pensamentos daquele que habita o lar, tanto encarnado quanto desencarnado, porque as portas quem abre e fecha sou eu. Agora, se eu tiver dificuldade para acreditar em um espírito, eu tenho que perguntar, para acreditar em espírito, eu tenho que perguntar quem eu sou. Eu vou ter um conflito existencial muito grande. Muito tarja preta e muito psicoterapia nessa encarnação. Porque a ficha caiu. Tem um cara aqui dentro desse corpo físico e ele manda nesse mundo celular. Eu sou um Deus para o meu corpo e ele vai obedecer. E eu posso também sabotar a energia daquele que está do meu lado. Com pensamentos nocivos. De dominação, por exemplo. Há pessoas que dominam, são sabotadores, são vampiros. Que acha que é dono do outro, por exemplo. Domina pelo medo. O Evangelho segundo o Espiritismo, já no pergunta 821 em diante, estas mulheres vão gostar. Eu acho que é por isso que pulam essas questões, viu, mulheres? Não estudam, mas vocês leiam a partir da questão 820 em diante. Porque diz que a mulher é inferior ao homem, que deve ser submissa. Estamos falando de qualidade espiritual do lar. E não era assim que pensávamos até tempos atrás? A mulher é do lar, o homem é do mundo. É cultura. E aí os espíritos vão falar assim, eles gritam e dominam vocês pela força bruta porque não têm autoridade moral. Olha que interessante, precisa gritar para dominar. Precisa impor medo no ser mais frágil, que é o organismo feminino, projetado em termos de evolução à frente do campo masculino. Tão necessária quanto o masculino. Mas um espírito só entra no mundo físico através do ventre materno. É a ponte que liga a espiritualidade. É o olho, é a porta onde um espírito encontra a salvação. E muitos de nós ainda têm coragem de ser autoritário, bruto, rude e dizer aqui eu mando. Mas o Evangelho fala, mas também é detestado. E não só pelos membros da família, por uma multidão de legião de espíritos. Mas nós não pensamos como espíritos. Mas nós queremos receber, já estamos concluindo agora, viu? Nós queremos receber a eficácia terapêutica do passe. Vai acontecer daqui a pouquinho. Aí eu pergunto, como que esse passe vai criar sincronismo, ressonância com o nosso mundo interior se eu não quero? Eu não quero me curar. O orientador está lá, irmão, para sarar deste câncer é preciso perdoar o que lhe fizeram. Jamais. O que vão dizer de mim se eu fizer isso? Eu não volto atrás, jamais. Somos educados para o ter. Fica difícil ser de uma hora para outra.
Não aprendemos a reconhecer o outro com o coração. Não aprendemos a trazer para a mesa o banquete divino que vai alimentar os corpos físicos, instrumento mais avançado que existe no planeta Terra para o espírito estagiar. Seja o modelo que for, com, sem airbag, com direção hidráulica ou sem, não importa. Seja o modelo que for, limitado ou não. Eu só vou entender uma deformação de um corpo físico ou de um feto se eu entender o que é um espírito. Porque senão eu vou encontrar injustiça. Vou buscar por injustiça. Mas aí eu vejo a questão número 1, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vou no Evangelho, folheio o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e leio a lição 3, justiça das aflições. Se crê em Deus, deve crer também em uma causa justa, perfeita, absoluta. Logo, não há injustiça. Mesmo que escape às nossas compreensões. Que estageiam dentro do grau que nós pertencemos. A raça humana terráquea. E a menos que eu entenda o que é pertencer à família da raça humana terráquea, eu não vou saber o que é o ambiente espiritual do meu lar. Eu não vou querer saber o que o outro pensa, porque é problema dele, não é meu. Já que eu posso escolher, eu quero ser arrogante nesta encarnação, então seja. Mas os Espíritos vão falar, mas nós não vamos lhe curar, porque este é o seu remédio fortificante. Então crie em sincronismo, crie em ressonância, liberte o farão, como aquele bando de monges que por se sentirem iluminados e viviam naquele mosteiro considerado sagrado e intocável, não podiam tocar nenhuma mulher, porque era considerada impura. Mas um dia o vilarejo pego de surpresa por uma enchente que arrebentou os diques devido à chuva. O corre-corre, mas os monges se orgulhavam de sua disciplina e saíam em fila única, sem olhar para os lados. O pedido de socorro lhe era distante, tinham que se importar com cada um dos seus, como nós. Eu amo o próximo, o mais distante se der tempo. E então esses monges, com toda a educação, caindo barranco, quebrando casa, passam quietinho, não socorre ninguém, naquela pureza doutrinária do seu discipulado, e vai. Chega um momento que um dos discípulos presta atenção em uma jovem que está agarrada em um arbusto, pedindo socorro, porque o rio havia enchido com a enchente. E ele toca a alma dele, eu preciso fazer alguma coisa, mas o mestre fala que se nós tocarmos em uma mulher, nós seremos impuros. Para não quebrar aquela corrente humana que estava passando o rio, ele se preocupa com todos os outros. Pega a mão de um, pega do outro, junta e sai, vai em direção à mulher. Reza a lenda que deu tempo dele olhar em seus olhos e ver a energia da retribuição entrando em seu coração. Ela o toca, ele o põe no colo, no ombro e atravessa com muita dificuldade. O grupo de monges não olha para trás, não é permitido. Um dos seus havia se desgarrado. Continue à frente. Assim é com muitas famílias. Riscou o orgulho do nosso nome fora. Sendo que Cristo fala, vem. Eu te curo. O discípulo coloca a mulher do outro lado, são e salva. Ela o contempla o olho, agradece. Ele sente em seu coração uma cura real. Porque nesse dia ele teve certeza que algo nasceu em seu coração. Mas ele continua. É da sua natureza a obediência. Ele continua atrás do seu grupo. Chama a atenção do mestre, por quê? Já faz alguns quilômetros, você não conversa mais comigo. Não pertence mais ao nosso grupo. Viu o que você fez? Não só deixou que uma mulher lhe tocasse, mas, não bastando isso, a indisciplina foi tamanha que você a colocou no ombro e atravessou o rio. E a deixou do outro lado da margem. Como pôde fazer isso conosco?
o discípulo para, medita e reflete, e tenha certeza que naquele momento estava liberto das convenções do orgulho. O amor havia vencido o orgulho. Ele fala, mestre, o senhor tem razão. A mulher me tocou, eu pus nos ombros, atravessei o rio com ela, a deixei do outro lado da margem. Só tem um detalhe muito sério, muito grave aqui. Eu a deixei lá atrás. O Senhor a carrega até aqui. Naquele instante o discípulo se torna mestre. E o mestre se torna discípulo. Que o amor possa promover em nossos lares esta energia do ouvir, do falar, do companheirismo, da camaradagem, e para que possa promover a alegria de viver, não logo ali, mas aqui e agora, neste instante. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.